Claro, mas ó, máscara, sempre máscara. Só tirei agora para gravar. Vamos lá, gente. Isso aí. Sextou legal, hein? Sabe aquela semaninha, gente, que, enfim, cada um tem uma semana, mas a minha, se chovesse dinheiro, ia cair canivete na cabeça. Foi aquela semaninha abençoada mesmo, mas a gente vence matando um leão por dia que a gente está aqui, né? Sempre. Sim, vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Preciso de vocês para me darem energia, hein, gente? Hoje acabou as energias. Parece que eu fiz um crossfit, parece que eu fiz uma maratona. Exausto. Vamos lá. Bom, então hoje a gente vai tentar responder. Deixa eu liberar aqui para a colega. A gente vai tentar responder 6 perguntas, na verdade 5. Uma aqui é um acréscimo só, né? Primeiro, uma pergunta. A presença de outros indivíduos atrapalha ou a execução, o desempenho de tarefa? Quando você vai fazer alguma coisa, trocar um pneu, lavar uma louça, jogar tênis, basquete, vôlei, exame de volante, a presença das outras pessoas interfere de alguma forma no seu desempenho? Segundo, em um grupo, as pessoas trabalham mais ou menos que em nível individual. Por exemplo, eu passo uma tarefa para vocês para executar em grupo e depois eu passo em nível individual. Em qual delas vocês vão se dedicar mais, né? Terceiro, o grupo, ele pode influir nas restrições morais, como a gente viu na outra disciplina no semestre passado. A cultura é um conjunto de valores, ideias e percepções. A moral está involucrada dentro desse arcabouço. Será que o grupo pode, de alguma forma, flexibilizar isso em nível individual? Quarto ponto, as discussões alteram atitudes? A atitude é um senso valorativo que você tem em relação a algo. Por exemplo, música, sei lá, samba, pagode, rock, reggae, você gosta, não gosta, isso é atitude. Será que as discussões são capazes de alterar as atitudes em nível individual? Quinto, o nível de coesão do grupo afeta percepções e ações individuais? Então, existem grupos que são bem coesos, grupos que não têm coesão. Afinal, a coesão vai afetar as percepções em nível individual. E, por fim, a minoria, ou seja, aquele indivíduo lá, outsider do grupo, ele pode mudar a ordem dos fatores? São essas as perguntas que a gente vai responder hoje. Gente, em material de estudo, eu gravei um vídeo, eu arranjei um aluno de monitoria show de bola, gente boa, e ele está editando meus vídeos, agora está ficando show de bola, gente. Então, fiz um vídeo aqui, 4 minutinhos e pouco, resumindo a aula de hoje. Espero que gostem e assistam, hein, gente, porque eu estou dando trabalho lá para o meu monitor. Bom, vamos para a primeira pergunta. Eu vou voltar aqui a câmera para mim, porque esse negócio de olhar slide é muito chato. Eu pergunto para vocês, gente, vocês já se sentiram incomodados com a presença de alguém na hora de executar uma tarefa? Fala mais sobre isso, Fátima. Fátima só mexe a cabeça. Fala mais sobre isso, Fátima. Professor, uma coisa que me incomoda muito é quando eu estou trabalhando e vai criança, tipo, para cortar o cabelo e a mãe fica em cima, sabe, atrás. Cara, é muito ruim, muito chato. Atrapalha. Aí a mãe sai de perto, a criança fica um docinho de coco. Aí a mãe fica desse jeito. Isso é interessante. Incomoda bastante, assim, saber que tem alguém te olhando, até uma coisa que você sabe fazer, você fica mais tenso para fazer. Interessantíssimo. Influencia bastante, sim. Não, isso é muito legal. Bom, eu me irrito com bastante facilidade, não precisa nem de muito, para dizer bem a verdade. Mas um ponto quando a gente fala da presença de outros, isso sempre vai nos influenciar, de maneira geral. Aliás, nós somos influenciados mesmo sem perceber. Hoje, por exemplo,
Suponha que nós estamos em uma aula presencial. E a gente nunca teve aula presencial, né? Agora eu tô refletindo, né? Sorte de vocês. Gente, eu tenho uma letra medonha. Todos os alunos, eu sou historicamente a pior letra da faculdade. Enfim, mas vamos imaginar, se nós estamos todos sentadinhos na sala, ouvindo atentamente o professor Tiago, quando nós estamos lá quietinho, nós nos alinhamos em várias coisas. Por exemplo, o ritmo da respiração. Ele tende a se tornar mais ou menos o mesmo. Se nós conseguirmos filmar com uma microcâmera, nós vamos perceber o movimento do diafragma se assemelhar. Não obstante, os batimentos cardíacos se alinham. Aliás, até outras coisas mais complexas se alinham no longo prazo. Mulheres que convivem muito tempo juntas, por exemplo, tendem a ter os ciclos menstruais alinhados. Agora, como esses processos de alinhamento acontecem, nós ainda estamos engatinhando para perceber. Vamos falar de algo maior. Agora, nas tarefas cotidianas do dia a dia, eu posso dizer o seguinte: a presença de outros vai reforçar as nossas respostas dominantes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que nós vamos nos tornar melhor em atividades fáceis e vamos nos tornar pior em atividades difíceis. Explico. Teve um psicólogo social no século XIX, de nome Triplett, que foi o primeiro a se interessar por isso. Então, ele fez o seguinte experimento. Ele cronometrou a velocidade com que ciclistas percorriam um determinado percurso. Falou para os caras, acelera aí o passo, né? Vai o mais rápido que você consegue. E cronometrou. Depois ele colocou esses ciclistas em grupo e percebeu o seguinte, melhorou o desempenho. Eles pedalaram mais rápido só por estar em grupo. Depois ele repetiu o mesmo experimento com crianças, também se efetuou. Depois ele repetiu esse experimento com velhos não, idosos, né? Também se repetiu. Aliás, os idosos da época do triplet eram pessoas de 38 anos para cima. Acredita, gente? Há 100 anos atrás, pessoas com 38 anos eram consideradas idosas. Ainda bem que eu, beirando os 18, ainda faltam 20, né, para chegar nessa fase do triplet. Agora, tarefas que nós achamos difícil. Professor. Diga lá, Jorge. É Jorge? É o Jorge. Grande Jorge, como você tá, cara? Tô bem, senhor. Melhor agora, Jorge. Professor, referente aos testes que o professor falou ali, em grupo, não seria uma competitividade inconsciente? Exatamente. De alguma forma, sim, uma competitividade inconsciente e que vai se aferir em vários cenários. Hoje, esse tipo de experimento é repetido de diversas formas, como, por exemplo, em academias de ginástica muito sofisticadas nos Estados Unidos. Na Califórnia, tem como que se chama, gente? Me ajudem aqui a lembrar. Gold Gym, uma academia que, inclusive, o Arnold Schwarzenegger, um dos maiores acionistas. Então, eles cronometram o tempo, que o desempenho das pessoas naquelas bicicletas ergométricas e depois cronometram o desempenho do cara em uma aula, né, de bicicleta ergométrica. Sabe aquela aula que sobe, desce e tal, aquela galera, o desempenho, ele melhora significativamente. Agora, em que situações o desempenho piora? Em situações que nós achamos difícil, sobretudo quando nós temos a sensação que nós estamos sendo avaliados. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou falar até baixo, para minha esposa não ouvir. O exame de volante, gente. Alguém aqui já teve problema com exame de volante? A coleguinha aqui em casa reprovou, gente. 5 vezes, gente. 5. Falar aqui baixinho, 5 vezes, gente. E cada vez voltar mais nervosa, mais estressada para casa. O ponto é, gente, eu vou tentar explicar isso da forma mais simples possível. O nosso cérebro, ele é muito parecido com um computador. Porque o que o computador faz?
ele vai rodar dado. Agora, por exemplo, imagine no computador super potente que vocês têm, vocês abrem vários programas ao mesmo tempo. Não pode travar, ou indo mais devagar, o nosso cérebro funciona da mesma forma. Então, quando você está executando uma tarefa muito difícil, como um exame de volante, e está tendo a sensação que está sendo avaliado, o seu cérebro ele fica, como que eu posso dizer, ele fica intercambiando recursos. Ora, ele vai se centrar numa coisa, ora ele vai se centrar na outra. Por quê? Porque, na verdade, gente, o nosso cérebro, ele não foi feito para multitarefas. Nós nos adaptamos. O que é uma multitarefa? Uma multitarefa, por exemplo, quando eu vou trabalhar, eu ligo o som, eu ligo a TV, só com a legenda, para eu ir vendo as notícias, eu deixo aqui um negócio do jornal rolando, a rede social, e confesso que isso me atrapalha muito, porque, na verdade, o seu cérebro não se concentra em todas essas coisas ao mesmo tempo. Ele diminui a concentração em uma para se concentrar na outra, diminui a concentração em outra, então você fica oscilando entre essas atenções. A mesma coisa num exame de volante ou numa outra situação onde você sente que está sendo avaliado por alguém. Você fica oscilando entre prestar atenção na atividade que é difícil e ficar prestando atenção em quem está te avaliando de maneira geral. O exame de volante é um exemplo que eu dou, na verdade, porque a minha família, por parte de pai, eles historicamente trabalham com autoescola. O meu falecido avô fundou uma autoescola em São Paulo em 1937. Tinha nem carro ainda, né? 1937, meu avô já estava lá inventando esse negócio. E é histórico, né? Pessoas que dirigem muito bem no dia do exame de volante acabam reprovando. Um outro exemplo que eu posso dar é o nosso padrão de desempenho em esportes. Aliás, esse período da pandemia da Covid-19 está sendo um grande laboratório. Por quê? Porque, historicamente, esportes como futebol, rugby, futebol americano, beisebol, basquete, esporte que tem torcida. O time tem uma probabilidade muito maior de ganhar quando está jogando em casa, com a sua própria torcida. Você trocar a torcida, aumentar a torcida do adversário e diminuir a sua própria torcida, afeta significativamente o desempenho. Isso não é chutômetro, é estatística. Você tem 30% a mais de probabilidade de perder quando você joga fora de casa. E, de novo, a gente está falando desse efeito do compartilhamento de atenção. Quando você vai jogar fora de casa, fora outros fatores ambientais, evidentemente, que vão atrapalhar, né? Como, por exemplo, quando o jogador aqui do Brasil vai jogar na Bolívia, o ar é muito rarefeito, etc, etc. Existe o tom da avaliação, né? Agora, um ponto. Vocês têm, deixa eu perguntar, vocês têm neuroanatomia? Sim. É com o pai, Sim, Alex? professor. Isso, aham. Aí é bom demais, hein? Minha dica. Peguem o conhecimento do Alex, e extraiam, muito fera, extremamente inteligente, extraiam tudo, né? Eu vou dar a minha visão aqui, não tão boa quanto a da Alex, uma visão mais meia boca. Se nós olharmos, gente, para o nosso passado, para o passado da nossa espécie, teve um determinado momento que o Homo sapiens sapiens conviveu com o Neandertal. Aliás, conviveu tanto que 3% da população mundial é descendente também de Neandertais. Agora, o que esses dois caras tinham de diferente? Deixa eu ver se eu tenho dois carinhas aqui. Pronto. Homo sapiens. Não, esquece, esse fundo aqui está fazendo sumir. Imagina que tem dois carinhas aqui, Neandertais e Sapiens sapiens. Eu pergunto, gente, o tamanho do cérebro interfere na inteligência? O que vocês acham? Prof, eu acho que sim. Fale mais sobre isso, Dandara.
onde eu me lembro, o cérebro é um músculo e quando a gente vai desenvolvendo algumas coisas, como por exemplo a linguagem e tudo mais, algumas partes do nosso cérebro vão evoluindo com isso. E tanto que é provado que depois que a gente evoluiu mais com a linguagem na nossa sociedade humana em geral, o nosso cérebro mudou de tamanho. Então, o que a gente considera como inteligência hoje, acredito que sim, pode ser ligado com o tamanho do cérebro que é expressado dentro do ser humano. Perfeito, Agatha. Perfeito, é isso mesmo. Interfere. Mas, gente, como diria João Kleber, mas, vamos considerar o seguinte, o nosso cérebro, ele é como um canivete suíço. Já viram um canivete suíço? Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui de um canivete suíço. Canivete suíço. O Google ele é excelente para nós acharmos qualquer coisa, né? Um canivete suíço. Eu vou abrir a foto aqui. Ele é uma espécie de um chaveiro com várias ferramentas. E cada ferramenta é adaptada para uma finalidade. Por exemplo, você tem um abridor de garrafa. Ele é bom para você abrir garrafas. Ruim para cortar unha, ruim para palitar o dente, ruim para cortar coisas, mas bom para abrir garrafas. Você tem um saca-rolha. Vamos aqui, ó. Achei a foto dele aqui. E ele custa R$ 121, hein, gente? Tá aqui um presentão para o aniversário do prof. Tá chegando, hein, gente, meu aniversário, falar nisso. Só uma dica. Quando que é, prof? Dia 13 de março. Ó, tá Olha mesmo. aqui, gente. Meu Deus, Olha aqui, ó. O canivete. Ó, por exemplo, eu tenho aqui, mas que nojento, né? Isso também, né? Uma lixa de unha. Serve bem para lixar a unha, mas para outras coisas não é bom. Um abridor de garrafa, bom para abrir garrafa. Essa faquinha, bom para coisa de faquinha. Um saca-rolha, muito bom para tirar uma rolha. Né? Cada coisa, percebam, né? São várias ferramentas e cada ferramenta é adaptada para uma coisa. O nosso cérebro também é assim. Eu acho que o pai Alex já definiu melhor do que eu. Cada área do cérebro é adaptada para resolver um problema que foi recorrente durante o nosso período evolutivo, nesse caso, selecionado pela seleção natural e sexual. Bom, em um determinado momento, gente, da história, o que aconteceu? Homo sapiens e Neandertais se encontraram. O Homo sapiens tem um cérebro de 1,250 kg, mais ou menos 1,280 kg, depende, e o Neandertal, 1,550 kg, ou seja, 250 gramas a mais de cérebro. Pergunto, quem ganhou essa briga? Neandertais com cérebros grandes ou Homo sapiens com cérebros um pouco menor? Pergunto, gente, quem ganhou essa briga? Sapiens. Ah, pronto. Sapiens, exato. Agora, mas como, né, Dandara? Assim, o tamanho faz você ser mais inteligente, mas o tamanho de qual ferramenta? É isso que a gente tem que perguntar, né? O cérebro são várias ferramentas. Qual que é a grande diferença do cérebro do Neandertal para o do Homo sapiens? O Neandertal, ele se desenvolveu em paisagens europeias marcadas por aquela cerração e neblina, ou seja, ele desenvolveu sobretudo a visão. Os Neandertais têm grandes olhos e a parte de trás do cérebro, aonde se processa as imagens, extremamente grande, uma cabeçona atrás, que nem aquele filme Conehead, não sei se vocês já viram, um filme antigo. Agora, os Homo sapiens, qual é o grande trunfo, a parte mais moderna do nosso cérebro? Aqui na frente, o córtex pré-frontal. E qual que é a função de um e outro? Córtex pré-frontal serve para administrar relações sociais. Administrar relações sociais. Quanto maior o córtex pré-frontal, mais complexas são as relações sociais daquele ser. Aliás, essa é uma regra que vale para todo o reino biológico. Todo o reino.
Você olha o córtex pré-frontal, quais animais vão ter córtex pré-frontal grande? Golfinho, bonobo, chimpanzé, gorila, gibão, morcego hematófago, ou seja, todos os animais que têm vida social muito intensa, né? E o que aconteceu? Com um córtex pré-frontal maior, o Homo sapiens se organizou melhor socialmente e matou os Homo sapiens, ou matou os Neandertais. Foi lá promover uma guerra. Como isso aconteceu exatamente, eu não sei, né? Então, quando nós falamos aqui de execução de tarefas, na verdade, nós estamos falando de um fluxo de energia no nosso cérebro que vai de um lado para o outro. Como a Dandara falou, por exemplo, de linguagem, né? A área de Wernicke e Broca, muito ligada à parte da música. Então, eu estou lá concentrado em ouvir música, tocar minha guitarra, minha bateria, a área de Wernicke e Broca bombando. Aí eu preciso abrir o meu Facebook para ler uma coisa, entender uma história social, meu córtex pré-frontal bombando. Né? Entenderam isso? Cada tipo de atividade vai demandar o esforço de uma área específica do cérebro que é adaptada, e nós geralmente não somos bons em multitarefas, porque o nosso cérebro vai ter um potencial limitado, e esse potencial é limitado, na verdade, energeticamente falando. Entende isso? Que nem nosso computador também tem uma limitação. Aliás, esse aqui que eu estou mexendo, só de eu abrir o canivete suíço já ameaçou travar. Vou fechar aqui, para não ter nenhum problema. Então, nossa primeira pergunta respondida. A presença de outras pessoas interfere e vai reforçar respostas dominantes. Naquilo que somos bons, vai reforçar o nosso desempenho, gerando, inclusive, o que o Jorge falou, uma espécie de uma competição inconsciente, ou seja, que nós não temos ciência, inclusive, que nós estamos tentando competir de alguma forma. Agora, coisas que nós achamos mais difíceis, a nossa resposta piora. Por quê? Porque nós estamos dividindo a função do cérebro entre nos preocupar com a avaliação de um terceiro e se concentrar em uma tarefa que é difícil de maneira geral. Agora, a segunda pergunta que eu faço para vocês, gente. Imagine que estamos em sala de aula, Dandara, todo mundo aqui, até o Rick, que é do futebol, que eu lembro, Jorge, Santini, todo mundo, toda essa trupe, eu peço para vocês fazerem uma atividade. Eu pergunto para vocês, vocês vão se concentrar mais na atividade se ela for uma atividade individual ou vocês vão trabalhar mais se for em grupo? Aonde vocês colocam mais energia? No individual ou na hora de trabalhar em grupo? Individual. Eu acho que é em grupo, professor. Fale mais sobre isso, Jorge. Porque sozinho a procrastinação é maior, né? E se você for ver, em grupo você pega a habilidade das pessoas para terminar logo o trabalho ou a atividade que seja. Não, eu concordo com o Jorge. Tem isso da procrastinação em todos os cenários, tanto no cenário individual quanto em grupo. Agora, o problema do grupo é o seguinte: existe algo que nós chamamos de vadiagem social. Ou seja, quando você sente que a avaliação não é direta para você, que está diluído, né? Vai ser todo mundo avaliado, e você sente que as coisas estão bem encaminhadas, você inconscientemente, usando aqui a terminologia do Jorge, você faz menos esforço, você poupa esforço. Por quê, gente? Porque nós, de maneira geral, biologicamente falando, inclusive, somos inclinados a poupar o máximo de esforço possível. Vocês já foram num zoológico? Cara, né? Todo mundo vai falar que já foi, já. Sabe qual a coisa que eu menos gosto no zoológico, gente? Bicho parado. Sabe quando o bicho está parado, não se mexe, está escondido? Por exemplo, o leão, parado, guardado lá, né? Você acha que vai chegar, vai estar aquele leão gritando lá o dia inteiro, correndo para lá e para cá, mas ele não fica. Por que ele não fica? Porque a seleção natural programou ele, programou é nome de falar, seleção natural não programa nada, mas a seleção natural selecionou, de alguma forma, comportamentos que o levam
a poupar energia. E nós, seres humanos, somos assim também. Quem aqui, por exemplo, nunca começou uma vida fitness, aí foi o primeiro dia treinar, foi o segundo dia, aí no terceiro choveu, aí no quarto churrasco, aí no quinto não tem nem desculpa, né? Às vezes você estava com preguiça mesmo, aí na semana que vem, né? Ou seja, existe 6 milhões de anos, gente, de pressões seletivas que nos fazem ser preguiçosos, e não há de ter vergonha nenhuma em relação a isso. Então, quando nós estamos em um grupo e você percebe, né, o indivíduo percebe que as coisas estão bem encaminhadas. Um exemplo é uma atividade cabo de guerra. Já brincaram disso quando criança? Uma corda aqui, uma corda do outro lado, e você puxa. E existem muitos testes sobre isso. Quando é 1 para 1, ou seja, um indivíduo contra um outro indivíduo, ele faz uma força X. Agora, quando é um grupo de indivíduos, sobretudo acima de 4 pessoas, os indivíduos tendem a fazer menos esforço. Eles aplicam menos força, né? Agora, se a gente pensar, né, todas as nossas atividades importantes, elas são em grupo, né? Porque nós somos seres humanos e somos seres sociais, e é justamente o grupo que faz com que nós sejamos tão grandes, né? Nós temos TV, tecnologia, armas, vacinas, e essas não são conquistas individuais, são conquistas coletivas. Agora, um ponto. O desempenho do grupo ele pode melhorar em 2 situações. Primeiro, se você tem um espírito de equipe, ou seja, se existe alguma coisa que faz com que aquela equipe tenha muito coesão. Um exemplo é as equipes de trabalho no Google. Claro que existe um grande trabalho motivacional para aquilo acontecer. E o segundo, quando as recompensas em jogo valem a pena. Quando tem muita recompensa em jogo. Eu vou dar um exemplo aqui, parece fútil, mas é interessante. Big Brother Brasil ou Big Brother Mundo. Já assistiram Big Brother, gente? A resposta é sim, né? Agora pensem em uma prova coletiva do Big Brother. Eu pergunto, os caras fazem corpo mole? Absolutamente não, né? Enfim, minha esposa é viciada nisso aí eu acabo vendo de tabela, né? Mas esses dias eu vi, teve 5 caras lá, marmanjões fortes, todos se machucaram. Os caras vão com muita sede ao pote. Por quê? Porque é a vida deles que está ali em jogo, né? Você tem 1,5 milhão para ganhar, você tem patrocínio, você tem capital social, Instagram, ninguém vai fazer corpo mole. Esse é um exemplo clássico, né? Onde a recompensa vai determinar o esforço, né? Se for só pela inclinação biológica, é vadiagem social. Você vai fazer corpo mole a partir do momento que você sente. Aliás, isso aconteceu comigo, eu sempre conto. Uma prova que eu estava fazendo na faculdade em grupo, e só eu estava fazendo a prova, né? E o professor, caramba, eu acho que eu vou separar o Thiago e o grupo, né? Não, isso é sacanagem com o Thiago, enfim. Mas sempre o nerd, né, da história. Então, aqui um ponto, né? Em grupo, você tende a trabalhar menos, né, quando você sente que as coisas estão caminhadas, mas o espírito de equipe e as recompensas podem inverter, ou seja, você fazer mais esforço e não menos. Uma terceira pergunta, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Hoje vai bem uma pizza, hein, gente? Eu vou deixar aqui meu endereço, vocês podem pedir para o iFood trazer. Eu não tenho frescura, é todos os sabores eu gosto, menos a Lite. Mas pode ser a Lite também. É mole, gente. Uma vez eu chamei um amigo em casa, mas falei, vamos pedir uma pizza, né? Aí a mulher dele falou, eu só como de Alite. É um negócio horrível, gente, horrível. A gente pediu uma pizza inteira, ela comeu um pedaço da de Alite e ficou. Aí eu dei para as meninas da limpeza aqui do prédio. Bom, o terceiro ponto, o papel do grupo, né? Afinal, todo mundo tem uma moral, todo mundo tem um senso de certo e errado. Será que o grupo pode alterar isso de alguma forma? E a resposta é sim. Então, cenários que têm excitação social elevada
e a gente vai falar sobre isso, com difusão da responsabilidade, ou seja, aquela ideia de anonimato. Isso pode levar os indivíduos a abandonarem as suas restrições morais, inclusive o senso de individualidade. Deixa eu repetir para cá e explico. Quando, gente, o Saddam Hussein caiu, não sei se vocês se lembram quem foi Saddam Hussein, uma multidão foi às ruas no Oriente Médio, uma multidão de muçulmanos, islâmicos, conseguem imaginar islâmicos, muçulmanos, as mulheres islâmicas não podem fazer nada, né? E essas pessoas começaram a quebrar tudo, a roubar todas as lojas, as mulheres começaram a roubar coisas, né? Aliás, isso aconteceu de novo em 2011. Em 2011 aconteceu um fenômeno chamado a Primavera Árabe. 11 países muçulmanos derrubaram seus ditadores e nesse frenesi, pessoas que nunca tinham cometido nenhum tipo de crime na vida começaram a... Não é que elas começaram, né? Naquele momento praticaram crimes, queimaram lojas, bateram em pessoas. E o que acontece aqui? Primeiro, a excitação social é uma situação coletiva que gera uma animosidade grande. Eu vou dar um exemplo bobo, mas um exemplo real. Quando eu saí da faculdade, gente, eu trabalhei com um vereador e eu tive que fazer uma campanha eleitoral no interior de São Paulo. E, enfim, eu fui fazer um comício e me falaram o seguinte, falaram, gente, aqui ninguém gosta desse homem aí, não vão bater palma para ele, né? E o que eu fiz, gente? Eu dei um jeito disso acontecer, né? Das pessoas baterem palma. Eu conheço a psicologia social, falei, não, precisa de excitação social. Então, eu chamei 4 amigos, enfim, tinha uma multidão, né? Eu coloquei um amigo em cada ponta, no final, né, do comício, e quando acabou o comício, o que eles fizeram? Eles foram correndo no meio da multidão, formando, assim, um triângulo, batendo palma e gritando, esse é o nosso vereador, a gente precisa de você. Enfim, dizem que rolou um dinheiro para eles fazerem isso, porque eles gritaram com muita vontade. Agora, qual que foi o efeito? O efeito foi na hora, gente. Todo mundo começou a bater palma, inclusive um popular, aliás, eu devia ter dado meu dinheiro, era para ele, né? Saiu e pegou o vereador nas costas, aqui assim, no ombro, sabe? E saiu gritando, esse é o nosso homem, esse é o nosso vereador. Umas outras pessoas pegaram e jogaram ele para cima. Isso é, gente, a excitação social. Claro que eu fiz uma excitação fake, mas deu certo, né? No cenário de excitação social, os indivíduos fazem coisas que eles não fariam em nível individual. Um exemplo que a gente lida há muito tempo são as brigas de torcidas organizadas. Esse fenômeno começou a ser visto na década de 40, na Inglaterra, que são os chamados hooligans, né? E a justiça criou uma série de meios para tentar acabar com isso. Por exemplo, percebeu que todos usavam coturno, então proibiu o coturno no estádio. Aí eles se adaptaram, eles usaram tênis, né? Então, não, agora quem foi pego brigando não pode mais entrar. Eles começaram a marcar as brigas do lado de fora. Agora, quando nós olhamos para o nosso cenário, para os nossos hooligans brasileiros, e é uma pergunta que eu deixo aqui para a turma, será que as brigas de torcidas aconteceriam em nível individual? Todas aquelas pessoas que estão coletivamente em estádios, né, dando com a cabeça da outra na parede, matando, será que em nível coletivo, um para um, essas brigas aconteceriam? Aliás, eu estudei muito tempo na Argentina, e lá, as brigas de torcidas organizadas são terríveis, né? Lá são os barra bravas, né, que eles chamam, e elas são brigas, por exemplo, teve um prefeito de um município chamado Tigre, que foi preso esfaqueando uma pessoa no estádio. Isso apareceu em rede nacional. Claro que lá a corrupção e a injustiça também vigora, assim como no Brasil, e esse cara não ficou preso. Ele anegou inocência. Na verdade, ele disse que a situação fez com que ele esfaqueasse
uma pessoa pelas costas. Super normal, né? Você fica frustrado e sai esfaqueando pessoas pelas costas. Mas perceba que além da excitação social, um outro fator é a sensação de anonimato, que ninguém está vendo, que você está oculto. Isso a multidão gera. Você está lá numa grande multidão, como aconteceu, por exemplo, ano passado, nos protestos do Black Lives Matter nos Estados Unidos. Muitos desses protestos acabaram em saqueamentos de loja, né? Uma coisa, no mundo virtual, pergunto, gente, as pessoas são mais ousadas do que no mundo real? Por exemplo, na hora de xingar, na hora de lançar um comentário, sei lá, racista, homofóbico, preconceituoso, agressivo? Sim, né? Porque o ambiente virtual, ele passa essa sensação de anonimato, né? Que você não vai ser reconhecido de maneira geral. E o DECRAD, por exemplo, não sei se vocês conhecem a delegacia em São Paulo voltada só a assuntos raciais, hoje é praticamente uma delegacia de crimes virtuais. Eles se concentram, sobretudo, na internet, que é onde acontece a maior parte dos crimes virtuais do presente, em parte por essa ilusão, né, de transparência, uma ilusão, esse senso de desindividuação, né, que você não é percebido de maneira geral. Então, respondendo aqui a terceira pergunta, a excitação social dentro de um grupo, ela pode levar o indivíduo a abandonar suas restrições morais, sobretudo quando existe ideia do anonimato físico, né? Isso tende a significativamente a afetar as ações, né? Quarta pergunta, gente, quarta pergunta. Uma discussão em grupo pode alterar as atitudes dos indivíduos? E a resposta é sim. Contudo, as discussões elas vão ter potencial, sobretudo, de fortalecer os pontos de vista que inicialmente são dominantes, podendo ter resultados negativos ou positivos. Um exemplo, como a gente está falando de mundo virtual, um exemplo vocês podem entrar numa página de Facebook de algum jornal de má qualidade, ou de boa qualidade, sei lá, Gazeta do Povo. Pegue uma notícia polêmica, aborto, drogas, lockdown, casamento homoafetivo, não importa. Você vai ver alguém lançando uma ideia e outras pessoas atacando essa ideia. E é muito improvável que essa pessoa atacada, ela mude. Ao contrário, os ataques contra nossas ideias tendem a reforçar as nossas ideias. Por exemplo, vamos supor, vocês já ouviram falar em terraplanistas? A colega Renata, sim. Terras planistas. O que é terraplanista? É que é tão ridículo, mas é interessante. Terras planistas, gente, são pessoas que acreditam que a Terra é plana, que a Terra é como essa minha carteira aqui, né? Vazia e plana, reta. E existe um documentário, para ver isso tem um documentário da Netflix chamado A Terra é Plana. É interessante para nós vermos a formação das atitudes. Essas pessoas, elas acreditam convictamente. Quando você ataca um terraplanista com seus argumentos, né? Fala, não, olha para o horizonte, né? O barco some, olhe para a projeção da Lua, tem a sombra da Terra lá na Lua, é redonda. Quando você lança qualquer argumento, isso vai fortalecer a ideia dominante. Por quê? Porque o terraplanista, assim como qualquer outra ideia, ele é uma pessoa. E as pessoas, elas não querem demonstrar incoerência. E aquilo que elas acreditam faz parte da constituição de sua subjetividade. Então, por exemplo, eu vou atacar, deixa eu ver quem aqui, a Fátima. Fátima, pelo amor de Deus, onde você está com a cabeça, negócio de terra plana, que bobagem, para com isso. Ao invés dela falar, verdade, é uma bobagem, ela fala, não, o professor Tiago me atacou, ele está se achando o cara, e isso vai reforçar o ponto de vista dominante.
As redes sociais, em específico, elas criam um cenário ainda mais desastroso para isso. Por quê? Porque, primeiro, tem gente de tudo quanto é tipo e que você entra em contato. E o segundo, existe algo chamado algoritmo. O que é um algoritmo? Não é aula de informática, mas imagine um algoritmo com uma inteligência artificial, com uma pessoa que vai analisar o perfil de pessoas, como, por exemplo, o perfil da Fátima. A Fátima gosta de cortar cabelo, gosta de chocolate, gosta disso, gosta daquilo, e vai cruzar essas pessoas. Ou seja, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu MySpace, no seu TikTok, você vai visualizar, sobretudo, pessoas que têm similitude contigo. Entende isso? E isso pode criar o que nós chamamos em psicologia social de câmara de eco. Ou seja, um lugar aonde você só ouve a mesma coisa. Você só vê a mesma coisa. Por exemplo, imagine que vocês são terras planistas. Vocês vão acessar o seu Facebook e só vão ver publicações de terras planistas. Isso pode criar uma espécie de uma ilusão de consenso, dando a ideia de, não, é normal ser terraplanista. Todo mundo é assim. E vários estudos mostram que esse tipo de comportamento dos algoritmos tende a elevar, por exemplo, o racismo, posições políticas mais extremistas, o machismo, dentre outros pontos deletérios da nossa sociedade de maneira geral. Imagine, sei lá, o cara da Ku Klux Klan, odeia negros, né? E na rede social dele só tem esse papo. Isso pode passar uma falsa ideia de normalidade, que é normal e aceitável pensar e agir desse jeito, mesmo não sendo normal, mesmo não sendo aceitável. Foi claro, mais ou menos, é que às vezes embaralha, né? Hoje, que um ponto né? Todos os nossos fenômenos, na verdade, que nós passamos, fenômenos sociais, essa bolha que as pessoas ficam. Exatamente, as bolhas, né, elas vão reforçar os pontos de vista e trazer aquela ideia de que aquilo é dominante. Porque perceba, lá em Neuronato vocês vão aprender que o nosso cérebro ele levou 6 milhões de anos para evoluir e que o Homo sapiens sapiens viveu 94% do período histórico na savana africana, vivendo como coletor e caçador. Ou seja, nosso cérebro é muito bom para esse cenário, mas ele não é bom, por exemplo, para lidar com a internet, com a televisão, com rádio, com TV, com democracia, com coisas que não existiam naquele período. Existe uma espécie de um delay. Entende isso? Ô, Eduardo. O Eduardo, fazia tempo que a gente não ouvia a voz dele, né? Ele traz toda aula. Diga lá, Eduardo. Eu estudei um pouco sobre isso quando eu fiz a minha primeira graduação. A sua graduação foi em que, Eduardo? Foi em Relações Internacionais. Você fez RI, Eduardo? Tá brincando? Eu estudei um pouco sobre isso. Sim, adorei o curso, inclusive. Estou adorando mais o curso de psicologia, mas gostava muito do primeiro também. Agora eu descobri por que o Eduardo é uma pessoa tão interessante. Legal, Eduardo. Legal. Eu gosto muito de RI também. Poxa, eu acho que tem muito a ver com a sua matéria, né? Estuda muito sobre as questões de interação humana e tudo mais. Mas no meu trabalho de conclusão de curso, né, no meu TCC, eu estudei um pouco sobre teoria de manada. E é basicamente isso. O ser humano ele tem uma propensão a seguir o coletivo. Porque, pensa, na savana africana, se todos os bichos começam a correr, você entende que tem que começar a correr porque tá vindo algum predador aí para te pegar. Exato. E é mais fácil a gente, para ter uma ação rápida, a gente desliga a nossa questão de pensar individualmente e a gente segue. A gente às vezes nem percebe, a gente segue sem questionar. E todo mundo faz isso, não importa se você é muito inteligente, se você é uma pessoa que tem mais acesso à educação ou menos, todo mundo faz isso em algum nível. A gente segue isso. Essa questão de não pensar enquanto estamos inseridos no coletivo, ainda mais no calor do momento. Então, esses algoritmos, eu acho, né, no meu achismo,
eles propiciam que eles abusam dessa nossa capacidade de não pensar quando tem um coletivo pensando. É como se a gente sentisse que tem alguma coisa errada o tempo todo, e daí a gente tem um coletivo oferecendo pra gente opções de o que acreditar e o que deixar de acreditar. Isso é muito interessante de pensar, né? Como a gente se relaciona com as tecnologias tendo um cérebro que pensa dessa maneira, que a gente pode considerar primitivo. É claro que isso é muito raso, né? Existem outros fatores que interagem ali, mas essa questão do pensar em coletivo é muito interessante. Sim, concordo. E eu acho que até um pouco liga com as reações instantâneas do nosso corpo, do sistema biológico mesmo, de você entender como até uma cor predomina uma ação, por exemplo, muito vermelho, alguma coisa muito gritante vai te fazer ficar mais alerta, ou alguma ação, por exemplo, se você escutar um barulho muito alto, a tua atenção vai direto para as suas pernas ou o sistema de locomoção para você sair daquilo. E é o que dizem que o nosso marketing hoje, em geral, ele pega justamente em te deixar alerta o tempo todo, né? Porque se você está alerta o tempo todo, você está prestando atenção, e se você está prestando atenção, você está coletando aquela informação de alguma forma que pode ser usada no social, no seu consumo e tudo mais. Eles pegam exatamente no ponto primitivo da sociedade. Tem um termo que eles falam que é pattern seeking brain, que é basicamente a mente que busca padrões. Então a gente constantemente busca padrões que a gente consegue identificar e consegue relacionar aquilo com a nossa vivência, para uma questão de instinto de sobrevivência, né? Isso sai um pouquinho do pensamento em coletivo, mas entra completamente nisso que você falou mesmo, de tipo, a gente busca coisas que ressoam pra gente com alguma coisa. Então a gente aprende que vermelho é uma cor de bravo, então a gente busca aquele padrão. Tudo que é vermelho, então é bravo. Tudo que é vermelho é raiva. Vermelho é raiva. O preconceito, ele entra muito nessa questão, né? Discriminações, de um modo geral, quando são involuntárias, né? Elas entram muito nessa questão. Professor? Diga lá, Jorge. Pode falar, Dandara. Não, só ia continuar. Pode falar, Jorge. Desculpa. É porque, assim, esses dias eu tava referente a instinto de sobrevivência e coletivo. Esses dias eu tava, tipo, circulando no Facebook, assim, como qualquer pessoa normal, e vi uma pegadinha muito engraçada. Qual que era a pegadinha? Vinham 3 caras de encontro com 2. E esses 3 caras falavam, corre, corre. Não teve um que olhou para trás. A galera em geral correu. Então, tipo, o instinto de sobrevivência, por mais que a gente seja mais evoluído do mundo, tá ligado? Ele vai predominar ainda nas pessoas, certo? E o espelho disso é essa situação de pegadinha, que foi algo muito interessante que eu prestei atenção. Tipo, não teve um que parou e pensou, pô, cadê o barulho? Pô, o que tá acontecendo? Não, todos correram. Correto. Aliás, Jorge, quem inventou, inclusive, essa pegadinha foi o psicólogo social Milgram. Foi um dos experimentos que ele fez. Assim, vocês vão aprender em psicologia uma série de abordagens. Cada abordagem na verdade, uma teoria que busca simplificar a realidade, né? E eu também vou ter a minha, cada um tem a sua, mas um ponto tem um negócio que nós chamamos de princípio de Savana. Aliás, quem inventou isso foi um psicólogo social chamado Satoshi Kanazawa. O princípio de Savana diz que o nosso cérebro ele é extremamente bem adaptado para as situações e o mundo da savana africana do período Pleistoceno. Por exemplo, grupo. 94% do nosso período evolutivo nós vivemos em grupos de no máximo 150 pessoas. E olha que interessante. Não importa a quantidade de amigos que você tenha no Facebook, se é 1 ou 2, ou se é 5.000, que se não me engano que é o limite. Os estudos do Facebook mostram que você vai interagir no máximo com 150 desses amigos ao longo de um ano, que é muito improvável que você vá... Essa é a média, né? Aliás, existe um outro antropólogo que eu gosto bastante, chamado Robin Dunbar,
que ele lança a máxima do número mágico, né? 150 é o volume máximo que você consegue organizar um grupo grande. Exércitos, por exemplo, os agrupamentos romanos eram separados em grupos de 150 soldados. Os Quakers, né, que vivem em comunidades, os grupos de Quakers têm no máximo 150 pessoas. Passou de 150, eles já criam novas comunidades. E isso é o mais confuso do nosso mundo, né? Aliás, em um mundo onde você convive com 150 pessoas, existe uma tendência de polarização extrema, ou seja, de você acreditar que o seu grupo é melhor em revelia do outro. Você pensar o mundo de maneira binária. Mas hoje nós vivemos em democracias de massa, como, por exemplo, no Brasil, com 220 milhões de pessoas, que você nem vai interagir com essas pessoas, e essas pessoas vão definir o futuro de tudo. Ou seja, apesar, né, de nós vivemos num mundo muito sofisticado, o nosso padrão decisional, ele ainda segue a base de um cérebro primitivo. Como, por exemplo, nossos gostos alimentares. Eles são gostos alimentares primitivos, né? Nós gostamos, por exemplo, de alimentos que sejam ricos em carboidratos e gordura, porque no período pleistoceno era o mais difícil de se obter, né? Por exemplo, sei lá, uma mandioca crua, não tem nada, né, de carboidrato, você não vai ingerir nada daquilo agora, mas uma pizza, né, um chocolate, todos esses alimentos, eles mexem com os nossos, com o nosso lado evolutivo, com o nosso lado primitivo de maneira geral, e essa tendência, né, de seguir o líder é também uma inclinação biológica, de alguma forma, derivada desse cenário ao qual nós estivemos emergidos durante tanto tempo, né? Claro que eu não estou querendo simplificar nada, dizendo que os instintos são a única coisa que dominam a nossa vida, mas é fundamental. Nós percebemos que eles existem de fato e que nós não podemos nem, inclusive, fazer aquela distinção que é feita pelo senso comum de dizer que o animal ele é instintivo e o ser humano é racional. Ambos, na verdade, têm um pouco de racionalidade e cultura, e também instintos. E se nós pensarmos, né, a quantidade de sensações que nós temos na nossa vida, talvez nós tenhamos até mais instintos do que animais menos sofisticados de maneira geral. E o instinto não é uma vergonha, ao contrário, né, é o que nos manteve vivos até aqui, né? Se nós temos medo do risco, aliás, é só nós olharmos um exemplo disso é o nosso medo. A maior parte das pessoas, por exemplo, tem medo de cobra, mas não tem medo, por exemplo, de carro. E na sociedade contemporânea, os carros matam muito mais as pessoas do que as cobras. Mas as cobras nunca estiveram presentes, os carros não existiam no período pleistoceno, então nós não temos uma espécie de um registro genético, né, desse medo, né? Bebês, né, que antes dos 2 meses de vida já esboçam medo de cobras, de insetos, mas não de carros. Enfim, deixa aí um ponto para a gente refletir de maneira geral. Gostei muito dos apontamentos. Então, aqui em suma, as discussões, elas podem sim mudar as atitudes, porém elas têm, antes de tudo, de reforçar os pontos de vista que já estão dominantes, de maneira geral. Ou seja, se você é terraplanista, provavelmente, ao ser atacado, você se torna mais terraplanista, e não menos terraplanista. E isso se deve pela tendência de buscar a coerência. Agora, um ponto, né? Aqui eu vou discutir aqui com o Eduardo. Eduardo escreveu até um trabalho de conclusão de curso sobre esse sentido da manada. Aliás, eu deixo aqui uma recomendação para o Eduardo, para todo mundo, um livro clássico da psicologia social chamado Cultura de Massa. Esse livro, o livro do Gustave Le Bon, ele diz o seguinte, que existem 2 tipos de multidão. A multidão psicológica e a multidão
Prof, você tá mudo. Tinha áudio, você mutou. Não, eu tava batendo um maior papo aqui, já tava já. Nossa, eu tinha ido longe aqui, gente. Desculpa, gente. Tá vendo? É o que eu disse, né? O nosso cérebro não está adaptado para essas tecnologias contemporâneas. É o efeito savana. Nem sei onde eu parei nessa história. Bom, eu vou chamar aqui a atenção pro Eduardo. Eduardo escreveu até um trabalho de curso, né, de conclusão de curso sobre o efeito manada, e, de fato, existe uma inclinação dos seres humanos de seguirem, né, a multidão. Aliás, o primeiro a escrever sobre isso foi um psicólogo social chamado Gustave Le Bon, que escreveu um livro chamado A Psicologia das Massas, um livro que foi até parcialmente plagiado por Freud. Aliás, um livro muito simples, para a época, quer dizer, para hoje, né, mas para a época, sensacional, onde ele falava de dois tipos de multidão. Sendo uma multidão distanciada, ou seja, que vão compartilhar valores, ideias e percepções, como nós brasileiros, né, que, sei lá, temos vários valores, ideias e percepções em comum, como nosso idioma, e outra, a multidão situacional, que vai ser... Ele dizia assim que a multidão ela gerava uma espécie de um frenesi, aonde a pessoa ela ia se abster da sua vontade para seguir as pulsões, né? O termo que ele usava daquele grupo de maneira geral. O que a gente sabe? Quanto maior o tamanho do grupo, maior a probabilidade de ele causar excitação social na pessoa e maior é o efeito de anonimato. Mais a pessoa se sente diluída naquele todo. Essa é uma discussão, por exemplo, que os neurocientistas fazem em relação aos cultos religiosos. Os cultos religiosos, de fato, criam um frenesi mental, uma sensação boa, né? Por quê? Porque você está cercado de pessoas conectadas, como se aquelas pessoas fossem seus irmãos, né? De alguma forma. E se nós pensarmos no período pleistoceno, não havia muitas coisas para se preocupar que não com as outras pessoas. Ou seja, nada é tão bom para nós do que outras pessoas de maneira geral. Agora, existe algo que nós chamamos de pensamento de grupo e que pode ser deletério, né? Ou seja, nós estamos inclinados de maneira geral a estar dentro de um grupo, mas um pensamento de um grupo pode ser, o pensamento de grupo ele pode ser deletério. O primeiro sinal que nós temos de um pensamento de grupo é o que nós chamamos de uma autocensura de dúvidas. Imaginem que vocês fazem parte de um grupo religioso, um grupo político, um grupo qualquer. É um grupo que tem algum nível de coesão. Todo grupo tem suas falhas, né? Se nós imaginarmos que os grupos são constituídos de humanos e humanos são coisas falhas, né? Agora, quando você se autocensura, você não se permite questionar o próprio grupo, significa que a sua individualidade é menos relevante do que o próprio grupo. Um exemplo de uma crítica à autocensura foi o que aconteceu naquele grupo, naquela seita do João de Deus. Havia mulheres ali, o João de Deus, um bandidão, né? Vamos usar o termo correto, né? Ele tinha uma quadrilha, mandou cometer, por exemplo, homicídios, etc. E ele abusou por mais de 20 anos de pessoas, por mais de 20 anos. E muitas das mulheres que denunciaram disseram que durante muito tempo elas se sentiam mal de pensar coisas erradas sobre ele. Entende? Tipo, eu não fui abusado, foi a entidade, fui eu que entendi errado. Né? Isso é um sinal de autocensura. Um outro exemplo, imaginem que vocês aqui são soldados da SS Gestapo, né, na Alemanha nazista, e a ordem é para vocês levarem judeus, homossexuais, doentes mentais, ciganos para a câmara de gás. E vocês nem se permitem questionar isso. Né? Essa falta de autoquestionamento é um sinal de que o pensamento de grupo
solapou a sua individualidade e que pode interferir significativamente na sua tomada de decisão. Além disso... um achismo nesse quesito. Diga lá, Eduardo. É bastante achismo, é bem assim... Manda bala, Eduardo. Eu acho que a gente tem uma questão profissional aqui. Acho que a gente tem uma necessidade de se conformar muito grande. Claro. Depois que você já está até o pescoço afundado, às vezes é melhor afundar do que sair. Tipo, pensa o general nazista lá. Pô, o cara já matou gente pra caralho, mas ele tava com certeza na cabeça dele que aquilo era o certo. Até que uma hora ele tem que matar uma criança. Ele vai hesitar, mas uma hora ele vai pensar, pô, já matei o pai, já matei a mãe, agora não dá pra não matar a criança, tem que matar também. Sabe, tipo, é bem simplório, claro que eu não tô dizendo que é realmente isso que acontece e tal. Eu concordo com você. Tipo, às vezes você tá tão, tipo, você não pode estar errado, porque se você estiver errado, você tá muito errado, você tá muito ferrado. É tipo as pessoas que defendem o Bolsonaro até hoje. Ou as pessoas terraplanistas, ou qualquer coisa. Você já defendeu tanto uma ideia que você não sabia 90% sobre, que você não pode dar o braço a torcer agora. Porque se você der o braço a torcer, você tá muito errado. E você não quer estar muito errado. Eu concordo, perfeito. Não foi achismo, não, Eduardo. Foi bem teórico. Na verdade, é isso mesmo. Todos nós buscamos coerência com os nossos atos. Coerência com os nossos atos. Eu disse aqui uma autocensura em relação ao grupo, mas um grupo pode ser algo menor. Aliás, eu posso fazer aqui eu esqueci de fazer uma definição do que é grupo. Grupo são duas ou mais pessoas que interagem e se reconhecem como pertencentes a isso. Por exemplo, então um ônibus cheio de pessoas não é um grupo, porque aquelas pessoas, por mais que elas interajam, elas não se reconhecem, né, como membros da mesma coisa. Agora, um casamento, por exemplo, pode ser um grupo. Quantas mulheres e homens, por exemplo, que sabem, sei lá, de traição, de uma situação que não está legal, insistem em persistir porque querem ser coerentes consigo mesmo, e não querem assumir, não, gastei um tempão da minha vida, investi num negócio, numa canoa furada, né, e compram briga com o mundo, né, não precisa ser só o general nazista, né, esse pensamento de grupo, ele está permeado por todos os lados, mas eu concordo 100% contigo, essa busca, Eduardo, por essa consistência interna ao meu ver, um dos fatores fundamentais para a formação e sustentação de ideologias políticas. Por exemplo, o indivíduo, ele se aproxima de um determinado espectro e a ideologia, ela vem dando resposta para as coisas. Por quê? Porque nós buscamos padrões em coisas que não têm padrão. Entende? Por exemplo, alguém aqui está... da apofenia. Isso, eu estava tentando lembrar o raio desse termo. Eduardo do céu, viu? Apofenia, exatamente. Tem uma colega do meu grupo de pesquisa que fala disso aí toda hora. É aquele negócio, então você está meio desconfiado lá, sei lá, de alguém, e você vai estar desconfiado da sua mulher. Aí ela está chegando cada dia num carro diferente, isso aí são amantes. É Uber, né, na verdade, né? Você vai vendo o significado aonde não tem, né? É assim que se formam, por exemplo, as teorias da conspiração, né? Ou sei lá, né? É muito fácil É assim que apoiar grandes empresários e ser contra aborto tá na mesma caixinha política. Tipo, duas coisas que não tem absolutamente nada a ver, estão na mesma caixinha. Perceba que até aquele teste que vocês responderam que eu passei no semestre passado sobre teorias da conspiração, geralmente dá um combo. Quem acredita em uma teoria da conspiração, acredita em todas. Aquele lá em específico, ele mede 4 espectros. Então, a possibilidade do governo estar encobrindo extraterrestres, a possibilidade de haver uma conspiração malévola em nível global, a possibilidade de haver conspirações contra a nossa saúde e a possibilidade de haver grandes grupos econômicos poderosos distorcendo a realidade. Se você acredita em uma dessas teorias, você tende a comprar
o pacote todo. Esse é um ponto muito interessante. Quem acredita em terraplanismo, também acredita em ET, também acredita em Illuminati, também acredita em chip na vacina que vira jacaré, ele vai comprando, né? Porque é a questão da apofênia, né? Ele vai vendo o significado aonde não tem, né? A nossa mente, ela em parte, ela busca padrões. É totalmente horrível estar em um cenário onde você não tem certeza das coisas. E a mente, ela faz essa certeza acontecer, mesmo onde esses padrões não existem. Eduardo, se fosse uma aula presencial, eu ia te dar aquela estrelinha de bom menino, do Kiko, sabe, na testa. Ia voltar com a estrelinha do bom menino para casa. Mandou super bem. Hoje, de verdade, preciso sempre de um suplente. Eduardo, você tem que aparecer na aula de manhã, bicho. A turma lá, a criançada lá, tá me dando muito trabalho. Eu tinha a Fátima para botar ordem no coreto, agora não tenho. Nossa, tá. Se fosse algo presencial, acho que eles iam jogar bolinha de papel e iam soprar com aquelas zarabatanas, sabe? Então, deixa eu ver aqui. Eduardo. Grande Eduardo. Bom, então, o primeiro ponto é essa questão da autocensura. O segundo ponto é o que nós chamamos de ilusão de unanimidade. Quando você faz parte de um grupo, por exemplo, que é terraplanista, que é o que for, né? E eu não estou aqui questionando as crenças, os valores, as ideias de ninguém. Isso pode dar uma ideia de que todo o mundo é daquele jeito e de que essa é a única forma correta de agir. Tanto é, um exemplo que eu dou, quando a notícia, né, que Adolf Hitler tinha se matado, boa parte dos alemães também cometeu suicídio. É porque eles imaginavam, não, é impossível, né, viver em um mundo sem o nacionalsocialismo. E o que é o fato? O que mudou esses caras cometerem suicídio? Nada, né? Nada, né? Sim, dá para viver num mundo de boa, sem nacionalsocialismo, não faz falta nenhuma, mas esses indivíduos estavam embebidos nessa ilusão, né, de unanimidade de maneira geral. Além disso, essa ilusão de unanimidade, ela bloqueia a sua racionalização. Ou seja, eu posso vir aqui e falar, Eduardo, se você tomar a vacina, você não vai virar jacaré, né? Porque, na verdade, é impossível mudar o padrão de metilação ao ponto, né, de mudar a sua configuração morfológica, etc, etc. Eu posso vir, só que ele vai entrar num cenário que Leon Festinger, né, um psicólogo social do século da década de 50, vai definir como uma dissonância cognitiva. Aliás, ele fez um estudo muito legal. Na década de 60, esse cara, ele se aproximou de uma seita nos Estados Unidos que dizia que, o mundo ia acabar, e que, 2, só eles iam ser salvos. Que só eles ali na seita iam ser salvos. E tinha um dia para o mundo acabar. Sei lá que dia que foi. Enfim, como que esses caras eram? Extremamente arredis. Os psicólogos sociais nem conseguiam entrar muito lá no grupo, eles não recebiam a imprensa, eram gente muito hostil. E o que aconteceu? Chegou o dia do fim do mundo. E, deixa eu ver aqui, vou até trocar meu fundo. Vamos ver um fim do mundo mesmo. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Né? Não acabou o mundo. E eu pergunto, e a comunidade? Ela se manteve inteira? Por um tempo, sim. Só que eles mudaram a história para entrar em coerência com eles mesmos. Passaram a se abrir mais para a imprensa, receberam até os psicólogos, mas eles falaram o seguinte, ele falou, senhor doutor Leon Festinger, na verdade o mundo não acabou, porque a gente rezou tanto aqui, a gente rezou com tanta força, que Deus resolveu poupar foi todo mundo. E foi graças a gente que estava aqui no grupo. Então, perceba que, nesse momento, não é uma mudança total de atitude. Eles mudam parcialmente para, de alguma forma,
ainda serem coerentes e ter a coesão. Claro que isso não durou muito tempo, porque começaram a levantar dúvidas, né? Tipo, beleza, né? Mas quem disse que o mundo ia acabar, né? E se a gente não tivesse ficado rezando aqui, né? Isso fez o grupo diluir de maneira geral. Então, essa é a questão da racionalização, né? A racionalização é a nossa influência, não só normativa, mas informativa, né? E ela vai até um certo ponto. Eu até falei na outra aula, lavei aqui uma roupa suja, que uma colega de doutorado me chamou de macaco, né? E ela tinha entrado numa espécie de uma dissonância cognitiva. Eu tinha falado um negócio para ela, falou, acho que sua tese aí tá com angu, né? Eu falei alguma coisa assim, e ao invés dela, não, legal, né? Vamos ver, se fechou, falou, e Thiago idiota, né? Ele já soltou um vai, seu macaco, né? Consequentemente, ela não estava racionalizando, ao contrário, ela me atacou para parar o papo ali de maneira geral. Vamos liberar a Fabiola aqui. O quarto ponto, isso é muito interessante, é a questão de ilusão de invulnerabilidade. Quando você faz parte de um grupo e esse grupo é muito coeso, você pode ter a sensação de que o seu grupo ele é invencível. Imagine que nós, aqui, todos nós somos um grupo, é um exército. Então, eu sou o cabo Tiago, tem a general Fátima, tem a comandante Ágata, tem o capitão Eduardo, enfim, nós somos um grupo aqui, né? E nós criamos vários rituais para confirmar essa nossa união, né? Somos foda! Grupo! Gritem comigo, grupo! Enfim, pronto, a gente vai fazendo isso. Agora, se a gente olhar para a história, e o Eduardo aqui, que é internacionalista, pode me confirmar isso com mais detalhe, aconteceram pelo menos 10 mil guerras, e essas guerras deixaram um passível de 3 bilhões de mortes. Ou seja, se a gente pensar que boa parte de quem iniciou essas guerras perdeu essa guerra, existiu aí uma ilusão de invulnerabilidade. Ele achou que ia ganhar e não ganhou. Por exemplo, Hitler resolveu invadir a União Soviética achando que ia ganhar, por uma ilusão de invulnerabilidade, e perdeu. Napoleão tentou invadir o mesmo lugar. Em 1945, em Pearl Harbor, né, os japoneses atacaram os Estados Unidos e acharam que iam ficar numa boa. A mesma coisa, nós podemos pensar em grupos menores. Imagine, por exemplo, um grupo de assaltantes de banco. Quem vai assaltar um banco não tem a ambição de ser preso ou morto. Ele acha que o grupo vai ser bem sucedido, né? E, de maneira geral, o grupo ele sustenta essa ideia de ilusão de invulnerabilidade, né? Um outro ponto que a gente pode destacar quando um grupo é muito coeso, né? É uma fé na moralidade do grupo, uma fé cega, né? Mesmo em um grupo que não seja moral. E aqui eu posso falar até novamente do caso da seita do João de Deus. A maior parte das pessoas, mesmo as pessoas que sofreram abusos, não questionou a moralidade do grupo, não questionou a moralidade do próprio João de Deus, mesmo aquilo estando evidente, mesmo estando na cara, né? E o Eduardo me disse aqui, por exemplo, que quem apoia determinado político A, político B, passa a ser seletivo, inclusive nas informações que vai ver em relação a esse cara, né? A isso nós chamamos, inclusive, de viés de confirmação. Quando você acredita em uma coisa, porque essa coisa apoia um ponto de vista que já é dominante em si. Por exemplo, algo que eu venho estudando agora, que são as fake news. Então, vamos supor que o Eduardo ele seja um apoiador do clã Bolsonaro, da família Bolsonaro, e ele vê notícias falsas contra os opositores do clã Bolsonaro. É muito mais provável que o Eduardo venha acreditar nessas notícias do que os apoiadores, né, do clã Bolsonaro, né? Esse aqui foi um exemplo, né? Mas geralmente existe essa seletividade, né, em relação às informações,
E, por fim, gente, a visão. Quando você está muito apegado a um grupo, isso pode criar uma polarização e você desenvolver visões estereotipadas em relação a quem está fora do grupo. Vamos pensar, por exemplo, as denominações religiosas mais extremistas no Brasil. Geralmente, o indivíduo ele vai se isolar um pouco de quem é fora do grupo e vai ter aquele discurso, é do mundo, né? Não, não presta, né? É coisa... E isso pode levar, em todos os cenários isso acontece. Existe essa tendência, né, de nós dividirmos o nós e os eles. E isso pode levar a consequências deletérias. Né? Por exemplo, em Ruanda, na década de 90, aconteceu um massacre, uma guerra civil, por conta de dois grupos, os Tutsis e os Hutus. Igualzinho, não tinha nada de diferente entre eles, mas um começou a estereotipar o outro, e isso levou a uma escalada de violência. Foi uma guerra civil, gente, que morreu quase 1 milhão de pessoas, e a maioria não foi morta por arma de fogo. Foi arma, facão, o que tinha, né? Algo de extrema brutalidade. Eu dou até um outro exemplo interessante. A polarização política nos Estados Unidos. Por exemplo, boa parte dos divórcios se deve à filiação partidária. Vocês acreditam, gente? Já imaginaram ter que separar da sua esposa, do seu marido, por conta do partido que ele vota? Nos Estados Unidos é muito comum relacionamentos acabarem porque um é republicano, outro é democrata. Aliás, existem estudos que mostram que boa parte dos matches do Tinder nos Estados Unidos não dá certo, porque eles acabam cruzando filiações partidárias diferentes. Então, o encontro já está ali, já está dando boa. Aí eu pergunto para a Fátima, qual que é o partido, Fátima? E ela fala, democrata. Eu falo, Fátima, eu sou um republicano, desculpa, estava indo tão bem até agora. Enfim, e geralmente, né, essas visões estereotipadas, elas não são reais. Na verdade, se nós conhecermos as pessoas que estão do lado de lá, nós vamos ter mais afinidades do que diferenças, né, na maior parte dos casos. E, por fim, eu posso dizer que a minoria, de maneira geral, ela pode não só influenciar o grupo, mas até derrubar as posições dominantes. Aliás, na sociedade, na história da humanidade, a história é movimentada por minorias que se voltaram contra a maioria. O primeiro efeito que uma minoria pode exercer é colocar autodúvidas em relação à maioria, né? Principalmente levando a refletir sobre alternativas, como foi, por exemplo, no caso do estudo do Leon Festinger, na década de 90. Havia um ponto dominante. Não, o mundo vai acabar, os ETs estão vindo, e só quem aqui vai fazer parte. A partir do momento que aquela situação não aconteceu, eles fingiram que estavam de boa, mas não estavam de boa. Um começou a duvidar, não, acho que tem alguma coisa errada, acho que tem caroço, e, consequentemente, o grupo ele foi erodindo. Né? A gente pode dizer que, dentro das minorias, os indivíduos que são persistentes, como, por exemplo, o Enéas, né? Sei lá quantas vezes ele saiu candidato, Lula, né? Ou seja, que persistem numa mesma coisa e demonstram consistência, eles tendem a ser mais influentes e transmitem, geralmente, autoconfiança em suas ações, e isso pode, consequentemente, alterar o pensamento da maioria. E aqui a gente pode tocar, sobretudo, no papel dos líderes, né? Líderes tanto de grupos formais, como, por exemplo, de um partido político, ou de grupos informais, como organizações criminosas. Eles vão exercer uma influência desproporcional, sobretudo, né, porque muitas vezes eles exalam, né, autoconfiança e carisma. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Até esqueci desse negócio de compartilhar a tela hoje, mas tem um slide. Eu fiz até um slide, eu acredito, e deixei aqui. Só que o slide eu deixo mais para vocês estudarem também. Eu faço geralmente um resumo esquemático, fico pensando, se eu fosse aluno, como eu ia organizar
Então, gente, aqui, ó, deixa eu ver onde está. Aqui, ó, em material de estudo, se vocês clicarem aqui, tem um slide com um resumo esquemático sobre todos os temas que a gente falou hoje. Eu acho que é uma forma que eu tenho de facilitar um pouco a vida de vocês. Então, voltando aqui em toda a nossa história. Primeiro, a influência do grupo em resposta. Se é fácil, nosso desempenho melhora com a presença do grupo. Se é difícil, ele piora. E piora por quê? Porque o nosso cérebro não é bom em multitarefa e nós temos que dividir um fluxo de energia que é escasso. Né? Segundo, nosso desempenho em grupo e individual. Em grupo, quando há difusão da responsabilidade, o indivíduo ele tende a executar menos esforço. E tende a executar menos esforço porque nós, na verdade, somos inclinados à preguiça de maneira geral. É aquele exemplo que eu dei do leão parado. Mas quando você tem um espírito de equipe, algo que movimenta, ou recompensas significantes, como, por exemplo, R$1,5 milhão no Big Brother, o seu desempenho individual aumenta ao invés de reduzir. E o exemplo que eu dou é o Big Brother, os caras lá, um é crossfit, o outro é não sei o quê, e todo mundo machucado, né? De tanto que eles tentam maximizar o desempenho. É muita sede ao pote, né? O grupo influencia nas nossas restrições morais? Sim, né? Cenários, como o Eduardo disse, cenários de manada, né? Você tem uma elevada a excitação social somado à perda, a difusão da responsabilidade, ou seja, o anonimato físico. Isso pode levar muitas vezes os grupos a abandonarem as suas restrições. Tanto é que alguns grupos extremistas, como é o caso do Knights of the Ku Klux Klan, eles adicionam esse capuz. Claro que esse capuz tem uma história, tal, mas é também uma forma de gerar, né, esse sentimento de anonimato físico e aumentar, né, os atos de violência de maneira geral, a propensão individual de cada um a cometer atos de violência. As discussões vão reforçar pontos de vista dominantes, né? E as interações do dia a dia, elas vão caracterizar as polarizações, né? O que é hipertrofiado no presente pelas bolhas, né? Quinto, o pensamento de grupo. O pensamento, quais são os sintomas do pensamento de grupo? Quando o indivíduo ele se autocensura, ou seja, ele não questiona, quando existe uma ilusão de unanimidade, quando existe dificuldade em racionalizar sobre o que está em jogo, quando existe a ilusão de invulnerabilidade, ou seja, o meu time não perde, o meu exército não perde, o meu grupo não perde, a fé na moralidade do grupo e também uma visão estereotipada, ou seja, uma visão distorcida, negativa e deletéria em relação aos grupos rivais, à oposição de maneira geral. E, por fim, as minorias. As minorias, elas podem, sim, dominar as visões dominantes, principalmente quando elas se mostram persistentes e consistentes. E um caso que eu trago aqui é o ex-presidente, né, John Fitzgerald Kennedy. Aliás, eu estava olhando essa foto aqui, se vocês souberem me responder, olha aqui, gente, uma criança com uma arma virada para a própria boca. Enfim, John Kennedy dando aqui um discurso literalmente para rednecks de verdade, né? Até criança redneck, né? O John Kennedy, ele mudou. Ele é considerado, inclusive, o último presidente de verdade, né, dos Estados Unidos, de maneira geral, mas uma pessoa extremamente influente e que foi, de alguma forma, ali o carro-chefe, né, da família Kennedy. É um outro exemplo de um líder, né, que vai indicar também persistência, seja no halterofilismo, seja no mundo das artes, né, ou seja na política. Arnold Schwarzenegger, né, conseguiu ser melhor em tudo que ele se propôs a fazer. Posso dar vários exemplos aqui de líderes, né, como Ronald Reagan, Winston Churchill, Bill Clinton, Mahatma Gandhi. Todos eles vão ter, de alguma forma, um carisma diferenciado e uma
capacidade de inspirar e estimular os demais de maneira geral. Gente, eu vou só cortar aqui a gravação e eu vou ler a nossa questão de frequência com o